Olá, muito boa tarde a toda a audiência. Eu diria boa tarde, boa noite e talvez final de início de bom dia. Gostaria muito de agradecer a todos, a toda a audiência que aqui está e a vossa participação neste webinar sobre Business Analytics, que será conduzido pela professora Conceição Silva, a quem agradecemos a disponibilidade e a mobilidade para apresentar este tema relevante e que também domina. E dizer que este webinar decorre no âmbito do ciclo de seminários e da apresentação do novo programa Atlântico, que terá início já em setembro deste ano e que é organizado em parceria por 3 escolas de negócios em países lusófonos de diferentes continentes e que há já longos anos mantém uma estreita e tensa cooperação, que são a Católica de Luanda Business School, o IAG, Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e a Católica Porto Business School. Estão aqui presentes também os diretores científicos do programa, do Brasil, o professor Luís Fernando Luís Armalho, de Luanda, de Angola, o professor Silvio Magalhães, e aqui em Portugal, o professor Rui Lourenço. Eu não, penso que não disse o meu nome é Filipe Almeida, estou na parte da direção executiva do programa e vou passar aqui a palavra ao professor Rui Lourenço, o diretor científico do programa, que vos irá fazer uma apresentação mais em pormenor do programa e quero deixar toda a minha disponibilidade para prestar esclarecimentos. Posteriormente, o professor vai deixar os meus contactos, de qualquer forma poderão depois ver no nosso site e estarei totalmente disponível para prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Eu sou o Rui Lourenço e, portanto, sou o diretor científico do programa aqui pela Católica Porto Business School. Dado tratar-se de uma iniciativa, este webinar, no âmbito da apresentação do programa Atlântico, logo de entrada irei, de uma forma muito breve, utilizando apenas 4 slides, caracterizar o que é o programa para que o fiquem a conhecer minimamente. Vou, para isso, partilhar aqui os slides. Já aqui estão. E agora colocar aqui os slides em modo de projeção. Portanto, o programa Atlântico surge de um conceito que foi decantado durante muitas edições de um programa que tivemos anterior, o MBA Atlântico. E o programa visava facultar, desenvolver qualificação local e internacional no âmbito da gestão. Portanto, trata-se de um programa de gestão, mas com uma componente internacional bastante forte e, nomeadamente, focado na interculturalidade lusófona. E também o conceito parte disto, que é promover a prospecção de oportunidades profissionais e de negócio na diversidade das geografias. O que é que isto significa? Significa que nós entendemos e tivemos experiências muito positivas nas edições do MBA Atlântico, de haver oportunidades de negócio, quer seja de novos negócios, quer seja de compras num país vindo para outro, quer seja de contactos, de pessoas que ficaram a trabalhar em geografias diversas, e até pessoas que ficaram com negócio expandido noutras geografias. Dentro deste triângulo atlântico constituído por Brasil, Angola e Portugal. É um conceito de Estado e aprimorado nas 8 edições do seu antecessor MBA Atlântico. Quais foram os desafios que nós começámos a enfrentar ao fim de 8 edições? Portanto, o mundo mudou, as realidades locais das instituições promotoras também, impunha-se, por um lado, manter o paradigma, mas fazer evoluir a oferta, que teria de ser também integradora de conhecimento, obviamente, pragmática na aplicação à vida das organizações,
muito experiencial em termos interculturais e internacionais, mas francamente mais conciliáveis com os ritmos de trabalho e de vida, dado que o MBA Atlântico era um programa de imersão total em que as pessoas permaneciam durante um ano sem poderem estar a exercer a sua atividade profissional. E, obviamente, certificadora de qualificações. Ora bem, qual foi a resposta diferenciadora que fizemos a partir da experiência com o MBA Atlântico? Em termos dela ser integradora, módulos mais curtos, mais reforço dos seminários e do projeto de negócio final, extraordinariamente importante. Já nas últimas edições do MBA Atlântico fizemos aposta em projetos de negócio e isso marcou uma diferença enorme e uma diferença que reverteu depois até em iniciativas em diversos casos de negócios que foram para a frente. Ser muito pragmática, portanto isso já era uma característica e aqui ainda vamos acentuar mais isso, que é um reforço da articulação entre o conhecimento estruturado e o conhecimento do terreno com contacto com o mundo empresarial. E o mundo empresarial nas 3 geografias, porque temos períodos de imersão, como verão mais à frente, nos três países. E, portanto, nas realidades, já desenvolvi este ponto que temos aqui. Depois, conciliável, isto é extremamente importante, tem cargas semanais leves em horários pós-laboral em 2 regimes. E isto é extraordinariamente importante porque nós estamos a focar o programa Atlântico neste momento para que ele vá ao encontro dos interesses e das possibilidades de pessoas que trabalham e, portanto, que já têm uma determinada senioridade gestionária, portanto, com responsabilidades de gestão de outra ordem e também com um capital de conhecimento, de experiência franco, o que pode reverter ainda mais, do nosso entendimento, para a prospecção de oportunidades, seja de encontrar parceiros, de encontrar oportunidades, de prospectar até na conjuntura dos diferenciais cambiais, interesses de externalização de serviços, ou de outra ordem. E, portanto, as cargas semanais são leves e em horário pós-laboral em 2 regimes, presencial e online, sendo que, no caso presencial, nós estamos disponíveis para, equacionando casos particulares, poder fazer as aulas em direto, também para as pessoas que pontualmente estejam deslocadas, ou que tenham de estar durante um determinado período a trabalhar numa outra geografia que não lhes permita estar no período presencial a frequentar as aulas. E certificadora. E neste caso, certificadora, nós entendemos, no caso do MBA Atlântico, nós tínhamos um único certificado, chancelado pelas 3 universidades, mas dada as especificidades às vezes dos próprios mercados de trabalho, entendemos que poderia haver vantagem em o diploma ser do próprio país, da entidade que credencia, seja a brasileira, seja a angolana, seja a portuguesa. E, portanto, neste caso, o programa oferece a oportunidade de terem 3 diplomas. Finalmente, em síntese, o programa Atlântico interessa a todos quantos queiram complementar a sua formação de base, seja ela qual for, com conhecimentos robustos de gestão, aborda os materiais ou as matérias basilares de gestão das organizações e temas de grande relevância e atualidade, e nesse sentido, nós, na parte online, temos a oportunidade de oferecer matérias que não são propriamente a formação de base ou a revitalização de base dos conhecimentos de gestão, mas vão ao encontro de assuntos de atualidade mais premente, de acordo com o espírito do tempo e de grande interesse e importância para a gestão, e também uma aposta significativa nos temas de seminários. O curso dispõe de um grande e muito qualificado corpo docente, nomeadamente depois na parte que é presencial, cada geografia tem o seu próprio corpo docente. Os programas foram todos afinados entre o corpo docente das diversas entidades promotoras e, portanto, essa articulação é fundamental por causa da certificação.
e são professores de grande gabarito. Beneficia da experiência e cooperação entre os parceiros das 8 edições do anterior MBA. E isto não é de sumenos importância, na medida em que temos toda uma logística por trás, nomeadamente relevante, também para os períodos de imersão nas 3 geografias. E proporciona forte experiência internacional, como eu já tinha dito, ampliando a rede de contactos dos participantes e permitindo-lhes explorar oportunidades profissionais e de negócio, como bem salientei anteriormente. Portanto, se tiverem interesse em depois fazer alguma questão sobre isto, estaremos e estarei eu e a minha colega Filipe Almeida disponíveis para, no fim, poder prestar algum esclarecimento. Vou agora retirar este bloco de slides de visualização e passar de facto à apresentação do que nos traz hoje, de forma particular, a este encontro, que é o tema do Business Analytics, e apresentar também de uma forma mais extensa a nossa convidada, a professora Conceição Silva. Só um momento. Ok. Portanto, como sabem, são imensos dados à disposição das organizações na atualidade. E isto cria uma necessidade de processos eficientes de recolha, de armazenamento e relacionamento dos dados que importam e das correlatas competências de análise que são cruciais para obter conhecimento com valor. Para tanto, temos o Business Analytics, tema que hoje nos atrai e congrega. Para o tema, temos connosco, como já sabem, uma especialista, a professora doutora Conceição Silva, a quem, agora eu pessoalmente, e em nome da própria Católica Porto Business School, muito agradeço ter aceito amavelmente este convite de estar hoje aqui connosco. Portanto, a Conceição Silva, quem é? É uma professora catedrática da Católica Porto Business School, ela é diretora da pós-graduação em Managing with Analytics, como sabem até pela divulgação que já foi feita, tem um mestrado em Management Science and Operational Research pela Warwick University e um PhD em Management Science pela Aston University. É coautora de mais de 3 dezenas de artigos científicos, publicados em revistas com referi, portanto, na área da eficiência e produtividade, incluindo aplicações da metodologia de Data Envelopment Analysis, onde é um suprassumo. É também coautora de vários capítulos de livros internacionais, tem feito análises de eficiência e produtividade em vários contextos e tem sido investigadora em diversos projetos. Acho que estamos com sorte de ter uma pessoa com este gabarito hoje aqui disponível para estar connosco, e passo a palavra à professora Conceição Silva, a quem mais uma vez agradeço. Muito obrigado. Obrigada eu pelas palavras tão gentis, Rui. Pronto. E agradecer a todos também a presença aqui. E espero que a próxima meia hora, 40 minutos, seja proveitosa para todos. Eu vou falar, de facto, um bocadinho à volta do tema de Business Analytics, nomeadamente a importância do Business Analytics na gestão, mas vou focar não só na gestão, mas também a importância dos dados e do processo de tomada de decisão com base em dados, não só nas empresas, mas no geral e na vida de cada um de nós. Como sabemos, nós vivemos hoje numa era e num tempo em que os dados estão em todo lado. E associado a esta proliferação de dados, começa a existir uma série de novas coisas. Portanto, já não são tão novas assim muitas delas, outras são um bocadinho mais novas, mas conceitos como o Business Analytics, conceitos como Business Intelligence, como Big Data, como Google Trends, que já é um bocadinho mais antigo, DataVis, que tem a ver com visualização de dados,
machine learning, data mining, o artificial intelligence e agora o tão badalado ChatGPT ou outra alternativa que é o Bing. Portanto, há uma série de novos termos que vão surgindo no nosso vocabulário que têm a ver com esta proliferação de dados. Há também não só esta proliferação de termos, digamos assim, porque eles não são apenas termos, de facto há aqui isto, é um contexto em que nós temos de facto uma mudança associada à questão dos dados. Deixem-me só verificar, não, está tudo ok. E temos também novas profissões associadas a esta proliferação. Nomeadamente, nós ouvimos falar agora muitas vezes de data scientist, de business analyst. Nas próprias empresas nós temos departamentos autónomos, para além dos departamentos tradicionais das pessoas, do marketing, das finanças e por aí fora, nós temos os departamentos de intelligence, os departamentos de analytics. Portanto, há uma série de mudanças que esta proliferação de dados tem trazido às empresas. Portanto, fala-se também de infodemic e também de infobesity. Tem muito a ver com, ok, nós temos muitos dados, mas a verdade é que chegamos a ter um exagero de dados, e daí estes termos menos positivos, de certa forma, têm a ver com a obesidade em termos de informação, em termos de dados, e depois a palavra infodemic, que eu acho que aqui tem o cunho da pandemia que nós vivemos e, portanto, a palavra pandemia desde 2020 também entrou no nosso dicionário e, portanto, também temos aqui a pandemia da informação. Portanto, neste contexto, nós temos muitos dados, aquilo que nós queremos não são muitos dados, são bons dados, e aquilo que de facto precisamos é de extrair valor dos dados. E isso é, na realidade, o processo mais complicado de todos. Portanto, isto é um processo relativamente difícil. Tão difícil que, na verdade, e apesar desta existência de dados já existir há algum tempo, o nível de implementação deste processo de tomada de decisão com base em dados nas empresas ainda não está muito robusto. Portanto, eu pedia-vos se me fizessem o favor de responder a esta questão, que é, se forem ao Mentimeter através deste QR Code, conseguem aceder a uma questão muito simples, que é para me definirem o nível de implementação do Business Analytics na vossa empresa. Numa escala de 1 a 5, em que 1 é um nível de implementação fraco, 5 é um nível de implementação mais forte. Portanto, eu se calhar ia só passar para esperem aí, porque eu tenho que passar para o Mentimeter para ver os resultados. Está aqui. Portanto, em termos de resultados, aquilo que estamos a ver, tenho neste momento quantas respostas? Pouquinhas. Tenho 3, 4, 5, 6 pessoas responderam, mas apenas uma tem, não, 7 pessoas responderam, portanto estamos a fazer as respostas um bocadinho mais. Ok, eu vou dar um bocadinho mais de tempo. Ok. Portanto, temos a maior parte das pessoas com aqui o 2 e o 3. Acabou de subir o 3 também. Ok, o 3. Eu acho que vocês ainda têm aqui isto. Ok. Penso que devemos ter terminado. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 10 respostas. Provavelmente nem toda a gente conseguiu aceder. Eu não tenho a noção de quantos participantes é que estão aqui, porque eu não tenho acesso aos participantes. Mas não faz mal. Pronto. Temos um conjunto de respostas que me diz basicamente que não estamos assim muito mal. Temos um nível de implementação no nível 3, não é obviamente o nível mais forte, que é muito boa, que é os dados estarem sempre disponíveis e termos sempre ferramentas
que nos permitem, de facto, utilizar os dados para obter insights e para tomar decisões, mas também não é muito fraca, portanto, não estamos nos extremos, estamos nesta amostra de pessoas aqui no meio. Na realidade, não é muito fácil também percebermos exatamente qual é o nível de implementação do Analytics numa empresa, até porque nós temos nas empresas várias áreas, numa área pode ser mais analítica, outra área menos, e por aí fora. Neste nível de implementação, é interessante, não há muitos estudos que me permitam dizer uma coisa do género, em Portugal, no Brasil, o nível de implementação do Business Analytics é tanto. Portanto, estes dados não existem, mas vão existindo alguns dados de inquéritos que vão sendo feitos a pessoas, nomeadamente a gestores, sobre o nível de implementação do Analytics e os principais desafios que acontecem nesta área. Por exemplo, a DSPA, que é o Data Science Portuguese Association, é uma associação para análise de dados em Portugal. Eles têm um inquérito que fazem aos seus associados e a quem quiser participar neste inquérito. É uma espécie de, é um observatório, portanto estes dados estão no observatório, em que podemos perceber qual é o nível de maturidade de Data Science. E é muito interessante, nível de maturidade tem muito a ver com aquele nível de implementação que eu vos questionei. E a verdade é que está também aqui no 3, entre o 3 e o 4, tal como você, 3, no nosso caso foi 2 e 3, não é? Mas aqui está o 3,3, mais ou menos. Ou seja, há muito caminho ainda a percorrer em termos de implementação de Business Analytics, embora já tenha sido percorrido algum caminho também nestes últimos anos. Obviamente isto é com base num inquérito, não é muito representativo, mas dá-nos uma ideia de em Portugal como é que as coisas estão a funcionar em termos de implementação de Data Science ou Business Analytics também. E também nos mostra aqui uma coisa muito interessante, que são os desafios na implementação de projetos de Data Science. Isto é, qual é o grande problema de implementar o Analytics e o Data Science nas empresas? Um dos maiores problemas é o problema dos próprios dados. Nós temos, de facto, muitos dados, e há muitos dados à disposição das empresas, dados internos, dados externos. O grande problema é que muitas vezes os dados são de fraca qualidade ou revelam ou têm muitas inconsistências. E, portanto, tomar decisões com base em dados é bom se os dados forem bons, porque se não forem bons é aquela velha máxima garbage in, garbage out, não é? Portanto, não há milagre. Portanto, para tomarmos decisões com base em dados é muito importante a qualidade dos dados. Uma outra questão que é muito importante é existirem competências técnicas, e esse é também um dos grandes problemas nas empresas, é a falta de competências técnicas, na realidade, para analisar dados ou a fraca maturidade tecnológica. Portanto, nós temos aqui, quando temos que analisar dados, precisamos essencialmente de duas coisas em concreto. Human resources, portanto, pessoas que consigam, que tenham competências de análise de dados, que tenham sentido crítico e conheçam ferramentas de análise de dados, mas precisamos das ferramentas tecnológicas de computação, de armazenamento de dados, de interligação de dados, que têm a ver com esta questão da maturidade tecnológica. E estas duas coisas são o mais importante para eu, de facto, ou melhor, estas três coisas são talvez o mais importante para eu conseguir levar a cabo um processo de implementação do Analytics. Portanto, o Analytics é então o processo, basicamente, de extrair valor para o negócio a partir da análise de dados. Portanto, aquilo que estamos a falar quando falamos de Business Analytics é essencialmente o Database Decision Making. Os desafios para as empresas, quando pensamos nesta implementação de cultura de Analytics, são aqueles que já estavam apontados naquele website da DSPA, e eu decidi fazer esta pergunta ao ChatGPT, que neste caso não foi o ChatGPT, foi o Bing, que é uma alternativa, perceber quais são, de acordo com ele, os principais desafios no que diz respeito à implementação de uma cultura de Analytics. E, de facto, ele adicionou uma
um desafio. Falou dos principais desafios, é a falta de habilidade e conhecimentos em análise de dados por parte dos funcionários. Este Bing é melhor que o site ChatGPT do meu ponto de vista, porque identifica as fontes. Portanto, ele em todas as frases que escreve vai identificar quais são os documentos oficiais de onde aquela frase foi extraída. Além disso, muitas empresas têm dificuldades em definir quais são os dados mais importantes e como usá-los para tomar decisões, portanto, filtrar dados e decidir o que é mais importante. E outro desafio é a falta de liderança e comprometimento da gestão. Esta questão é referida em muitos artigos científicos no processo de analytics, é a necessidade de liderança. Porque a verdade é que o processo de analytics é um processo que não envolve um analista nem um gestor. Uma cultura, é quase uma cultura que tem que estar presente numa empresa no seu todo, e isso só se consegue através de uma forte liderança. Há um filme muito interessante que eu recomendo a todos os meus alunos para verem, e que mostra tudo o que é o processo de analytics está explicitado nesse filme. O filme é o Moneyball, é um filme sobre beisebol, é um filme com o Brad Pitt, já é bastante antigo. O Brad Pitt faz de Billy Beane. Billy Beane era o gestor do Oakland's A, que era um clube de beisebol que estava em sérias dificuldades nos Estados Unidos, porque estava a perder os seus jogadores melhores. E, portanto, não tinha dinheiro, não tinha jogadores, portanto, estava muito mal. E, portanto, optaram por uma estratégia completamente disruptiva. Aquilo que eles fizeram, para quem não viu o filme, fica aqui com uma sinopse, aquilo que eles fizeram foi fazer uma coisa que nunca tinha sido feito no beisebol, nem no desporto, e que depois do Billy Beane passou a ser prática corrente, que foi analisar dados. Decidiram contratar um economista, um estatístico, já não sei exatamente qual era o background da pessoa que foi contratada. Aquilo que ele fez foi basicamente analisar indicadores de jogadores. Isto é, eles aquilo que fizeram foi construir uma equipa boa com baixo custo. Como é que eles conseguiram fazer isto? Porque perceberam que os jogadores estavam mal avaliados. Como eles eram avaliados, como a avaliação dos jogadores era baseada nos olheiros, nas pessoas que supostamente percebiam no negócio, aconteceu que muitos jogadores estavam sobreavaliados e muitos estavam subavaliados. E, portanto, a única coisa que eles tiveram que fazer foi aproveitar as subavaliações para ir buscar estes jogadores, e construíram basicamente uma equipa vencedora. Na realidade, eles tiveram tanto sucesso que o Sport Analytics passou a ser, o Analytics no desporto passou a ser, a partir daí, prática corrente. E, portanto, vale muito a pena ver o filme, porque este filme mostra não só a implementação do Analytics desde o início de um processo, mostra a importância da gestão neste processo todo, portanto, a importância que o gestor, o Billy Beane, no caso, teve, porque a verdade é que se nós pensarmos que temos uma equipa construída por um estatístico e depois temos um treinador, obviamente, que tem que jogar com uma equipa que não foi ele que escolheu. E, portanto, isto é preciso uma liderança muito forte para conseguir, de facto, levar à implementação desta estratégia, porque o treinador era um bloqueio natural à implementação da estratégia. E, portanto, vale a pena ver o filme. Eu tinha este exemplo para falar no fim, mas eu acho que ele enquadra-se nisto que eu estou aqui a falar, e, portanto, falo já desse exemplo em concreto, porque eu acho que vale a pena e que, na realidade, devem ver o filme, porque o filme é bastante interessante e visto nesta perspectiva do Analytics não deixa de ser interessante. Uma outra coisa que é muito interessante perceber em termos de existência de dados
é como é que eu posso utilizar esta abundância de dados para melhorar as minhas percepções do mundo. Isto é, porque os dados estão ao dispor das empresas, mas estão também ao dispor de cada indivíduo individualmente, faço a redundância. E, portanto, a verdade é que nós, quando tomamos decisões e no processo de tomada de decisão, as nossas percepções do mundo, as nossas perspectivas sobre o problema, condicionam toda a resolução dos problemas que nós tínhamos que resolver. E, portanto, é muito importante perceber que a existência de muitos dados nos dias de hoje nos permitem, na realidade, melhorar as nossas próprias percepções do mundo, que não precisam ser baseadas em opiniões e podem ser baseadas em factos. Isto é, eu posso ter opiniões baseadas em factos e não opiniões baseadas em crenças, de certa forma. E este é, na realidade, um projeto que é um projeto do Hans Rosling, que é um autor de um livro, que o livro chama-se Factfulness, que é um livro que eu também aconselho a lerem, porque é muito interessante e mostra muito a existência do Analytics e a perspectiva do Analytics, mais numa perspectiva pessoal do que das empresas, mas que tem tudo a ver na realidade. E, portanto, ele criou este projeto, que é um projeto que tem como objetivo lutar contra a ignorância e criar um mundo que seja um mundo baseado, com perspectivas do mundo baseadas em factos. E, portanto, ele tem uma coisa que é o Ignorance Test. Portanto, ele criou um teste de ignorância. Este teste de ignorância também é muito interessante, porque ele aplicou este teste de ignorância a conjuntos super variados de audiências, basicamente. Portanto, este senhor, ele era médico, entretanto ele já morreu, mas o filho continuou com o projeto, e ele teve a oportunidade, ele trabalhava para grandes instituições como a ONU e coisas do género, portanto eu já não sei exatamente quais eram as instituições para as quais ele trabalhava, mas teve a oportunidade de contactar com pessoas de vários tipos a trabalhar nestas áreas. E, portanto, aquilo que ele fez foi administrar o questionário a um conjunto muito variado de audiências. E sempre que administrou o questionário, ele costumava comparar, e no livro ele faz essa comparação, comparar o score que a audiência obtinha com o score que os macacos obteriam se resolvessem o teste. Os macacos não sabem ler e, portanto, os testes tinham 3 respostas possíveis e, portanto, o score do macaco seria, respondendo aleatoriamente, 1/3. A verdade é que os humanos conseguiam ter um score pior ao dos macacos e, portanto, ele no livro há muito esta comparação com os scores dos macacos. Obviamente nenhum macaco algum dia fez o teste, mas era esta analogia que eu utilizava e a analogia está muito interessante. Portanto, eu se calhar vou-vos pedir uma coisa, que é, se quiserem, isto não é o teste, isto é basicamente 5 questões que estavam em alguns dos testes, entretanto eles têm melhorado os testes bastante e no site vocês conseguem aceder a estes testes. E, portanto, eu ia dar 5 minutinhos para responderem a cada uma destas questões, colocando A, B ou C na resposta certa. Ok? Cinco minutos é muito, 2 minutinhos. Já dou as respostas certas. Primeira pergunta é: em 1990, 58% da população mundial vivia em países de baixo rendimento. Qual é a percentagem hoje? 9%, 37% ou 61%. Isto é, diminuiu muito, diminuiu ou aumentou? Quantos das crianças com 1 ano hoje foram vacinadas contra qualquer doença? 80%, 50% ou 20%? Quantas empresas no mundo têm uma mulher
como top manager, cerca de 2%, 10% e cerca de 18%. Qual é a percentagem da população em países de alto rendimento que vivem em extrema pobreza? Menos de 1%, cerca de 11%, cerca de 21%. E o que é que aconteceu à taxa global de suicídios nos últimos 20 anos? Portanto, global mundial. Diminuiu cerca de 25%, manteve-se mais ou menos a mesma ou aumentou cerca de 25%. Portanto, já têm as vossas respostas, eu vou colocar as respostas certas aqui. As respostas certas são estas. A primeira é a segunda também é a terceira é a C, a quarta é a resposta A e a quinta também é a resposta A. E, portanto, a minha pergunta agora é quantas respostas é que vocês tiveram certas. Portanto, a chave é A, C, A. Portanto, é quase tudo A, exceto a terceira, que é o C. Ok? Se me puderem responder a isto, no Mentimeter também, que é para eu ver as respostas, porque senão não tenho forma de interagir com vocês. Quantas respostas é que têm certas, por favor? Eu vou dar aqui um bocadinho de tempo e depois vou ao Mentimeter. Está aqui uma coisa interessante que eu não estou a encontrar. Vocês encontraram este... O que é que aconteceu aqui? Não estou a conseguir encontrar os resultados. Estará aqui neste? Esperem aí. Não é este? Pois não. É. Quantas respostas certas. Mas então, e funcionou? Rui, funcionou ou não? Não, acho que isto não funcionou. Conceição, eu dava a sensação que o QR Code remeteu para um outro questionário, para uma outra pergunta. Sobre que palavras é que associava. Por isso acho que é isso. Foi isso. Então foi erro meu. Que pena. Foi isso. Mas dá. É porque eu tinha, eu em vez de fazer um autónomo, tinha aqui 2 páginas, foi isso. Chatice. Pronto, ok, eu peço imensa desculpa. Foi erro meu. Ok. Pronto, deixem lá. No chat, alguém me quer dizer quantas pessoas é que tiveram todas certas? 5. Eu consigo ver o chat ou não, Filipa? Sim. Sim? Sim, enquanto palestrante consegue, mas... Espera aí. Ok. 4. O Rodrigo teve 4. Quem é que teve 0? Quantas pessoas é que tiveram 0 certas? Erraram tudo. E porquê? Se erraram tudo, qual foi o problema? Que não é o problema do Rodrigo. Ninguém teve tudo mal? Ok. Pronto. O que é que acontece neste teste e porquê é que a maior parte das pessoas falha? A maior parte das pessoas falha porque há uma visão muito... esperem que eu tenho que partilhar. Não
Não. Tenho que pôr isto, maximizar o ecrã. Mas para maximizar o ecrã, já está, é aqui. Ok. A maior parte das pessoas falha este tipo de teste porque tem uma visão demasiado pessimista do mundo. A verdade é que nós tendemos a construir uma visão muito pessimista do mundo, mas é essa a perspectiva que nós temos. E a verdade, e aquilo que o Hans Rosling vem dizer, é que nós podemos utilizar os dados para melhorar a nossa percepção do mundo. Na verdade, nós podemos utilizar neste momento o ChatGPT ou o Bing para melhorar a nossa percepção do mundo. Porque eu fiz a pergunta ao Bing antes desta sessão, a perguntar quantas crianças com 1 ano é que tinham sido vacinadas contra alguma doença, e ele deu-me o valor exato e disse-me que tinham sido 84,5% ou 85, não sei que %. E, portanto, os valores estão disponíveis, a informação está disponível, mas é importante que nós a utilizemos. Se nós não a utilizarmos, continuamos a tomar decisões com base em crenças, com base em percepções, e as percepções, infelizmente, muitas vezes estão erradas, porque elas são influenciadas por exemplo, os mídia. Os mídia influenciam muito as nossas decisões e, portanto, se nós queremos tomar decisões e formar opiniões de forma objetiva, temos que utilizar ou devemos utilizar, de facto, os dados. Só para terminar esta questão relacionada com os dados, a verdade é que a nossa perspectiva pessimista do mundo, como eu disse há pouco, é influenciada pelos mídia, mas a verdade é que o mundo tem evoluído de forma muito favorável nos últimos anos. Este gráfico é um dos meus gráficos favoritos, é um gráfico que está no site do Hans Rosling. Tudo o que é análise de dados passa muito, muito pela visualização. Em vez de dar, eu podia estar aqui, reparem, o que eu vos vou mostrar são os dados do rendimento dos países e do nível médio de vida dos países. Eu podia construir uma tabela gigantesca com isto tudo e oferecer essa tabela gigantesca ao meu gestor para ele perceber qual é a evolução do rendimento e do nível médio da esperança média de vida. Essa informação, ou essa tabela, não conseguiria transmitir nem metade da informação que este gráfico transmite de uma forma muito, muito visual. Cada bolinha deste gráfico é o país. E este gráfico mostra a evolução dos vários países ao longo do tempo. Portanto, vemos o tempo a avançar. A dimensão da bolinha é a população do país. Vamos ver aqui no gráfico a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Em 1914, as bolinhas caem todas. Olhem, aqui caíram. Depois vamos ver a Segunda Guerra Mundial, que está aqui. Agora, pós-Segunda Guerra Mundial, vimos ali a grande fome na China. Aquela bola vermelha caiu até lá abaixo. Para agora, vemos a velocidade vertiginosa com que a China está a passar dos últimos lugares para os primeiros lugares. Acima de tudo, nós vimos que o mundo começou aqui no canto superior esquerdo e neste momento está no canto superior direito. E, portanto, de facto, a evolução tem sido muito grande e este gráfico é fantástico porque mostra-nos, ele consegue ter 5 variáveis num gráfico de 2 dimensões e isso é fantástico. Portanto, há a possibilidade hoje em dia de termos visuais muito, muito atrativos que nos permitem fazer coisas como esta. Eu já estou com o tempo bastante apertado, portanto eu vou resumir um bocadinho aquilo que eu tinha para dizer nos próximos 5 minutos e depois deixo o espaço aberto para algumas questões que possam existir. A verdade é que muito se tem dito sobre estas questões relacionadas com a ignorância e com as percepções erradas do mundo e, portanto, os dados conseguem, de certa forma, reduzir a nossa ignorância,
ou se não conseguirem reduzir a nossa ignorância, porque a nossa ignorância, aquilo que nós não sabemos é aquilo que nós nem sabemos que não sabemos, e portanto os seres humanos são por definição ignorantes, por muito que nos custa admitir, mas o grande problema da ignorância não é aquilo que nós nem sabemos que não sabemos. O grande problema da ignorância é aquilo que nós pensamos que sabemos, aquilo que é este bocadinho aqui, que é na realidade muito maior do que aquilo que nós sabemos de facto. E, portanto, os dados permitem-nos reduzir este gap aqui e melhorar as nossas percepções da realidade e dos factos. E, obviamente, nas empresas isto é muito importante, porque todas as percepções são utilizadas no processo de tomada de decisão. Eu ia falar um bocadinho deste conceito de post-truth, mas não temos muito tempo para falar sobre isso, e, portanto, falaria apenas de outros exemplos que são muito importantes nesta questão da análise de dados, que é a análise de dados é, sem dúvida nenhuma, um grande instrumento e um importantíssimo instrumento de gestão, mas para ele também ser eficaz, nós temos não só que saber fazer o processo de análise de dados, que é aquilo que é o Analytics, e eu não vou entrar agora em muitos detalhes sobre isso, mas também perceber algumas coisas, que é, por exemplo, como é que funciona a mente do decisor, do consumidor e por aí fora. E aí temos uma série de enviesamentos cognitivos que têm um grande papel, e um papel muito decisivo no processo de tomada de decisão, mas eu vou passar os enviesamentos cognitivos e vou passar para a parte do Analytics propriamente dito. O Analytics, normalmente o Business Analytics em termos de ferramentas, divide-se em ferramentas mais descritivas, mais preditivas ou mais prescritivas. Portanto, há várias etapas no processo do Analytics em que nós temos um processo mais descritivo, que é perceber como é que está o meu negócio, preditivo de tentar, projetar, fazer projeções para o futuro e depois, com base nesta análise e neste diagnóstico de negócio, com base nestas projeções para o futuro, tomar decisão com base naquilo que fizemos. Portanto, responder às questões e agora o que é que eu faço com estes dados. Eu vou só mostrar aqui, eu costumo fazer com os meus alunos do MBA e também com os alunos do mestrado, costumo sempre pedir-lhes um trabalho e um dos trabalhos passa por fazerem um dashboard. Normalmente fazem-no no Excel. Este é um dashboard feito por um aluno do MBA Internacional em Excel. Este também é um dashboard feito por um aluno do MBA Internacional na nona edição, também feita em Excel. Eu pedi autorização aos alunos para partilhar isto, está bem? E depois este é um trabalho feito por alunos do mestrado, com base em dados públicos de mortalidade, os dados de transparência do Sistema Nacional de Saúde, e que fizeram este dashboard muito interessante sobre o panorama nacional. Portanto, há imensas coisas que nós podemos fazer com base na análise de dados. É muito importante termos na gestão este tipo de ferramentas que são, na realidade, o mais básico em termos de analytics. Portanto, isto parece, ou pode parecer para algumas pessoas, assim, algo muito sofisticado, mas na realidade um dashboard é aquilo que pode ser considerado o mais básico no analytics e que nós, em muitas empresas, continuamos a não ter. E, portanto, é de facto muito importante desenvolver ferramentas que nos permitam melhorar esta análise de dados na gestão. E eu vou ficar por aqui, isto é um tema que eu tenho falado muito e, portanto, conseguia estar aqui as próximas 2 horas a falar sobre o tema e, portanto, tenho que vos deixar para não ser demasiado pesado e respondo a questões que tenham, se quiser. Já estou aqui a aparecer outra vez. Obrigado, eu fiquei fascinado. Eu não respondi ao teu apelo há pouco, porque eu não tinha para estar aqui a resolver um problema relacionado com o webinar. Não pude fazer eu próprio o teste do QR Code.
e também a questão do chat dependia do estatuto que o nosso colega tivesse criado. Muito bem. Ora bem, suscitou-me aqui uma questão, não sei se alguém quer colocar alguma questão, portanto vejam, podem colocar através das questões e respostas, mas enquanto não temos, há uma questão que a tua comunicação me suscitou. Bem, a primeira que me suscitou foi mesmo um entusiasmo enorme pela matéria, para te ser franco. Achei espetacular e fascinante. Mas é isto, que é, por um lado, as etapas importantes e elas relacionadas, se possível, com exemplos concretos na área da gestão. Se puderes desenvolver isto, e faço um apelo aos participantes que, em tendo questões, as possam colocar por escrito aqui no nosso IA, que é questões e answers. Ok? Pronto. Olha, dou-te mais esta possibilidade de nos esclarecer e entusiasmar. Então, esperamos pelas questões das pessoas, pode ser que haja alguma, e eu vou respondendo a essa, que de facto nós temos, as etapas são um bocadinho aquelas que eu referi, que têm muito a ver com a parte de análise mais descritiva, preditiva e prescritiva. Elas são todas, há uma gradação nestas 3 etapas. Portanto, a mais fácil, de facto, mesmo em termos de técnicas e de ferramentas utilizadas, é a análise descritiva. Porquê? Porque é muito aquela estatística mais simples, encontrar medidas que me permitam fazer um sumário dos dados que eu tenho. Se eu tiver dados, por exemplo, no nosso caso de uma universidade, perceber quantos alunos é que eu tenho, quantos professores é que tenho por aluno, quantos professores de cada área disciplinar é que eu tenho, quantos alunos é que saíram, quantos é que entraram. Portanto, ter uma visão global do negócio que estou a gerir. Depois, a parte preditiva tem muito a ver com eu fazer projeções para o futuro. E, portanto, aí já é preciso, dependendo do tipo de dados que eu tenha, posso ter que ter alguns modelos um bocadinho mais sofisticados, como modelos de regressão, muitas vezes regressão lógica, muitas vezes as previsões não são previsões de variáveis quantitativas, como, por exemplo, número de alunos, mas pode ser os alunos vão desistir ou não vão desistir. Eu quero prever se um aluno desiste ou não desiste. E aí eu posso fazer previsões também para isto. Como posso prever se um cliente, por exemplo, na área da banca, é muito normal eu fazer previsões para perceber se um cliente, para prever o risco de incumprimento, por exemplo, de um cliente. Tudo o que tem a ver com análises de risco são, na realidade, análises de previsão. É nós atribuirmos um score ao cliente que nos vai ser uma medida uma espécie de previsão se o cliente vai ou não entrar em cumprimento. Depois a parte do prescriptive é um bocadinho mais desenvolvida e mais avançada e tem a ver mais com a utilização dos dados no processo de tomar a decisão e muitas vezes criação de modelos que nos fazem, por exemplo, simulações, o que é que acontece se eu tomar esta decisão e se eu tomar aquela, cenários e por aí fora. Em termos de exemplos concretos, há um exemplo que eu gosto de dar e se estiverem interessados eu posso inclusive disponibilizar, porque há um case study muito interessante em Portugal, que é o case study do H-Vital do Hospital de São João. O Hospital de São João, no Porto, implementou um sistema de intelligence e analytics bastante sofisticado. Foi um sistema baseado no Microsoft Office, portanto, eles usam muito o Excel, na realidade. Mas o sistema ganhou, inclusive, prémios, ganhou pelo menos 2 anos consecutivos, ganhou um prémio para melhor aplicação. Eu já não sei a tipologia do prémio que eles ganharam. E na altura eu fiz o case study com a pessoa que desenvolveu o H-Vital no Hospital de São João. Acabamos por nunca o publicar porque precisávamos da autorização do hospital e depois na altura isso não aconteceu. E, portanto, mas eu tenho o caso que posso disponibilizar, eu tenho disponibilizado aos meus alunos e tenho autorização para o fazer
mas não é um caso público. E, portanto, podemos, que eu posso disponibilizar se tiverem interesse. Portanto, é um caso muito interessante de todo o processo de implementação de Analytics numa área tão importante como a saúde. Há algumas áreas que são mais propensas à implementação do Analytics. E o desporto, por exemplo, que foi aquele caso que eu falei do Moneyball, é muito, muito propenso. Aliás, hoje em dia, tudo o que é desporto tem Analytics, e a saúde é um outro caso, porque há imensos, imensos dados na saúde. E a saúde é um caso em que não só há imensos dados, como o impacto da análise de dados pode ser enorme. E o H-Vital mostra isso mesmo. Mostra que é possível, por exemplo, antecipar problemas nos doentes e evitar mortes. E isso, de facto, é muito relevante. Conceição, eu fiquei interessado nesse caso, né? Até por interesse de conhecer a realidade na área da saúde do São João. Mas temos aqui temos também aqui, infelizmente está com identidade anónima, porque é um endereço geral, alguém a dizer que tem interesse no caso do H-Vital. Ok. Eu depois posso fornecer à Filipa e a Filipa pode distribuir. Mas temos aqui uma questão que um participante coloca, que é relativamente à evolução do gráfico de Roslin. É verdade que a evolução aparece no sentido do canto superior direito, mas também parece que há maior divergência dos mais ricos / adiantados em relação aos mais pobres / atrasados. A amplitude é maior, certo? É a pergunta. Essa é uma observação fantástica, porque de facto este gráfico, reparem, permite-me não só perceber a evolução dos países no seu todo, mas também a dispersão. E a pessoa que disse isso está certíssima. Portanto, é sem dúvida nenhuma. Obviamente eu também não sei se não tem a ver com uma questão de escala, porque eu acho que a escala vai mudando, não é? E, portanto, mas de qualquer forma, eu no início do gráfico tenho tudo muito, muito concentrado no mesmo sítio, eu no fim do gráfico, que é mais ou menos este, tenho uma dispersão enorme dos países. Com a África, aliás, eu não vos disse os códigos dos países, mas é muito fácil de perceber. As bolinhas azuis são a África, as bolinhas vermelhas são a Ásia, aqui a amarelo temos talvez a Europa, exatamente, a América está a verde, não é? Temos aqui este, deve ser os Estados Unidos este, e depois o Brasil deve estar alguns aqui, deve ser este. O Brasil é seguramente este, Angola há de estar alguns ali numa das bolinhas azuis. E, portanto, de facto, é verdade, é verdade. Este gráfico permite ver imensas coisas. Imaginando uma tabela de dados com isto tudo, era uma tabela gigantesca, porque a quantidade de anos que eu aqui tenho são quase 2 séculos, isto começa em 1800 e tal. Era uma tabela gigantesca e não se conseguiria extrair informação nenhuma. Portanto, este gráfico mostra muito o potencial, de facto, da visualização de dados para transmitirmos uma mensagem. E eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes do Analytics. Ok. Já temos aqui a identificação da pessoa que solicitou o H-Vital. Conceição, não temos mais questões. Muitíssimo obrigado. Foi de facto entusiasmante, tão entusiasmante que eu estou a pensar por quando era o meu filho, que é, enfim, formou-se connosco e é gestor na praça já sénior, mas acho fantástico. Muito obrigado. Eu vou, neste momento, partilhar os contactos para quem possa estar interessado no programa e abrir a possibilidade de eventuais pedidos de esclarecimento relativamente ao programa Atlântico. Portanto, estou a compartilhar agora a tela e vou colocar a tela em maior para não estar o meu fundo. A ver se eu consigo, que isto são tantos os... Isso mesmo, já está. Portanto,
Estão presentes aqui em sala, para além de diretores e executivos das geografias e das escolas que propõem este programa Atlântico, também os diretores científicos e portanto, façam favor. Temos nesta edição identificados cerca de 18 participantes brasileiros. Foi a informação que me foi transmitida e, portanto, sejam angolanos, sejam brasileiros, sejam portugueses, têm aqui os contactos que podem utilizar. Esta sessão também foi gravada e, portanto, podem consultá-la ou recomendá-la. E também, mesmo não tirando agora estes dados, podem depois recorrer a eles, consultando a gravação que ficará disponível talvez amanhã ou mais tardar na segunda-feira no nosso canal do YouTube. Mas se tiverem alguma questão que queiram colocar, façam favor. Se não, resta-me agradecer a vossa participação, o vosso interesse e a todos os presentes que me acompanham ainda, o meu abraço e cá vos esperamos em novas oportunidades, está bem? Nesse caso, vamos dar por encerrada a ação. Obrigada a todos também. Obrigada, professora. Muito obrigado, Filipa. Muito obrigado, Conceição. E muito obrigado aos meus homólogos do Brasil e de Angola. Está bem? Obrigada. Tudo bom.